Meninas e meninos, cá estou eu. Hoje é minha aula sobre filosofia. O assunto é Platão, o grande filósofo Platão, discípulo de Sócrates e mestre de Aristóteles. Sócrates, Platão e Aristóteles, os grandes filósofos gregos. Antes deles, os filósofos eram chamados de pré-socráticos, quer dizer, antes de Sócrates, tá? E esse trio, tanto Sócrates como Platão como Aristóteles, foram os primeiros que explicaram o mundo sem recorrer ao sobrenatural. Platão, quando encontrou pessoalmente Sócrates, tinha 20 anos e Sócrates tinha 63. Mas após esse encontro, durante os 8 anos seguintes, Platão foi um fiel seguidor do mestre Sócrates, assistindo às discussões em que Sócrates constantemente se envolvia, a sua condenação e morte, acontecimento que deixou Platão revoltadíssimo, também contra a democracia ateniense, tá? E talvez preocupado, depois da morte do mestre, preocupado com sua própria segurança, ele deixou Atenas, indo para Mégara com alguns amigos. Em Mégara, recebeu o abrigo na casa de Euclides de Mégara. Uma parte, não confundir esse Euclides de Mégara com Euclides, o Euclides de Alexandria. O Euclides de Alexandria foi o pai da geometria, vem depois, anos depois. Esse Euclides de Mégara era um discípulo de Sócrates e ele recebeu na sua casa durante 3 anos Platão, tá? Bom, conta-se que, certa ocasião, os habitantes de Mégara ficaram proibidos de entrar em Atenas. E ele era apaixonado pelo Sócrates, ele queria ouvir Sócrates. Então, conta-se, segundo seu biógrafo, que ele queria muito ouvir Sócrates, o Euclides, e entrou na cidade ao anoitecer vestido de mulher só para ouvir Sócrates. A gente não sabe se é verdade, se foi invenção do seu biógrafo, mas isso está na história. Bom, Platão então ficou na casa de Euclides, de Mégara, durante 3 anos. Depois viajou para Sicília, Egito, enfim. Só retornou a Atenas após 10 anos. Ficou fora de Atenas durante 10 anos. E quando ele voltou, no ano de 387 a.C., o que ele fez? Fundou uma academia, onde oferecia um currículo dos mais variados estudos, como astronomia, biologia, ciências políticas, filosofia, etc. Aristóteles foi seu discípulo nessa academia e foi o discípulo mais brilhante, tá? Essa academia esteve funcionando por mais de 9 séculos e é considerada a primeira universidade da história. Agora, onde é que ela foi instalada? Ela foi instalada num belo subúrbio, num lugar belíssimo, num subúrbio de Atenas, tá? Num bosque que havia sido dedicado a Atenas anteriormente. Num terreno onde havia alamedas, belas árvores, estátuas, templos, sepulcros de homens ilustres, e inúmeras oliveiras, e cercada de muros. Ele comprou esse terreno e fundou essa academia, tá? E por que ele deu o nome de academia? Porque lá estava o túmulo de Academo, o grande herói da mitologia. Ele estava lá nesse bosque, então ele deu o nome em sua homenagem de academia, por causa desse Academo, tá? Bom, a academia de Platão tinha diversas salas de aula, quartos para os discípulos, né? E Platão atuava como um guru intelectual, atuando até morrer lá naquela academia. Ele morreu com 81 anos, tá? Essa academia elaborada por Platão foi a primeira a reunir pela primeira vez todas as características de uma verdadeira escola, tá? Então, realmente foi considerada a primeira universidade.
Aristóteles foi discípulo dessa academia. E com a morte de Platão, ele ambicionava, ele achava, ele ficou lá muito tempo. Aí quando Platão morreu com 81 anos, ele achava que ele seria um novo escolatra. O escolarca. O que é um escolarca? É o líder, é o diretor. Ele achou, como ele era o mais brilhante discípulo dessa academia, ele achava que pela morte de Platão ele seria o novo líder, o novo escolarca. Mas não foi, o que deu muita tristeza para ele. Quem foi o novo líder ou escolarca foi um sobrinho de Platão, tá? Bom, o antigo terreno da academia passou depois que ele morreu, depois que quem herdou foi o sobrinho, depois passou de mestre para mestre. E havia uma cláusula, havia a obrigatoriedade de ser transmitido nas mesmas condições que foi recebido. Então, essa academia era passada de mestre para mestre, mas tinha que ser passado com as mesmas condições, com os mesmos objetivos, tá? Mas essa academia durou 9 séculos e terminou no ano de 529 depois de Cristo, quando o Justiniano I, o imperador romano do Império Bizantino, fechou a academia no ano de 529 depois de Cristo, depois de 9 séculos, por ser considerado um grande modelo de paganismo. Vocês sabem que tudo que era considerado pagão acabou quando veio o cristianismo. Bom, agora o que eu vou falar de Platão? Eu vou falar da República de Platão, uma obra magnífica, a obra mais conhecida, né, desse filósofo. A obra mais conhecida desse filósofo, que trata como seria uma república ideal, onde não haveria propriedades ou casamentos, onde as crianças seriam educadas comunitariamente pelo Estado, longe dos pais, a fim de serem preparadas para serem filósofos governantes, tá? Ou filósofos reis, tá? Na sua República, nessa obra de Platão, ele diz que a forma de governo, tá, tinha que ser diferente do que estava acontecendo até então. Então ele deixou algumas dicas, vamos dizer assim, algumas frases, porque ele condenava como era o governo naquela época. Olha só, como é que ele dizia, como é que ele criticava o governo daquela época. Ele dizia o seguinte, por isso que tinha que ser diferente. Os governantes deveriam brigar para não governarem, não brigarem para chegarem ao poder. O verdadeiro chefe não nasce para atender os interesses de si próprio, mas sim dos interesses da coletividade, a eles subordinados. As leis não podem ser criadas visando os interesses dos governantes, e sim do povo. Isso e mais alguma coisa está lá na República de Platão, tá? E na República de Platão, todo mundo sabe, encontramos a famosa alegoria da caverna. Quem é que não conhece a alegoria da caverna? Onde o filósofo narra o despertar do estado letárgico para o estado de inteligência, tá? Vamos relembrar um pouquinho, vou falar resumidamente essa alegoria, tá? Cujo objetivo, né, é saber como podemos nos libertar da condição de escuridão que nos mantém aprisionados e receber a luz da verdade, tá? Então, vou relembrar com vocês. No interior de uma caverna permaneciam seres humanos que nasceram e cresceram ali, onde ficavam de costas para a entrada da caverna e acorrentados, sem poderem se mover, olhando somente para a parede do fundo da caverna, onde só viam as sombras que eram projetadas lá de trás. Pensando assim,
para eles, essas sombras eram a realidade. Não viam outra coisa. Mas certa vez, um desses acorrentados se libertou e saiu da caverna. Quando saiu da caverna, a luz chegou até ferir seus olhos, mas depois, aos poucos, ele começou a ver aquelas imagens, aquela beleza e ficou encantado. Meu Deus, nós estamos no mundo das sombras. Preciso despertar meus companheiros. A verdade está aqui fora, tá? Então voltou para a caverna e revelou tudo o que viu para seus companheiros, mostrando que todos viviam numa situação de vida enganosa. E falou muito para eles se livrarem dessas correntes. Mas os companheiros acorrentados não acreditaram em nada, achando que sua saúde tinha causado danos, que a sua saída tinha causado danos na sua cabeça, tá? E acabaram matando aquele que tentava libertar as suas correntes. Enfim, o ambiente da caverna representa a ilusão, o erro, a ignorância que caracterizam nossa existência, tá? E falando ainda de Platão, não posso deixar de falar também do Banquete de Platão, que tem outra obra magnífica, também chamada de simpósio. O que é um simpósio? É uma palavra usada hoje em dia, né, como um evento onde as pessoas se reúnem para debater um assunto específico, tá? Esse banquete, essa obra Banquete, tem esse nome porque se trata de um banquete, de um jantar oferecido por Agatão a seus convidados para comemorar a sua vitória num concurso que ele fez de tragédias. Ele ganhou esse concurso, então resolveu fazer esse banquete para os seus companheiros. E estavam presentes vários filósofos, inclusive Sócrates, Pausânias, Aristófanes, Fedro, etc, etc. E resolveram enfrentar uma competição. Cada um devia fazer um discurso de elogio à figura de Eros, o deus do amor. Fedro foi o primeiro a discursar e fala da inspiração do amor para a virtude, que ele diz que o amor faz com que a pessoa tenha virtude, vindo daí a felicidade entre os homens. Já Pausânias fala do Eros, de dois tipos de Eros: o Eros vulgar, ou Eros terreno, que não passa de mera atração física, e do Eros divino, aquele amor que transcende, que não precisa ser realizado fisicamente. Esse conceito de Eros divino foi posteriormente transformado em amor platônico. Gente, eu não vou falar mais do Banquete de Platão, porque é um livro grosso e tem muitos assuntos, mas só para vocês verem que foi um simpósio sobre o amor. Então, cada um tem uma ideia sobre o amor. E vou ficar por aqui. Beijos!